Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos, Decreto-Lei no 2848, de 7 de dezembro de 1940. Vigência: fim de Lei N. 1521, de 1951 e de Lei N. 5741, de 1971. Fim de Lei N. 5988, de 1973. Fim de Lei N. 6015, de 1973. Fim de Lei N. 6404, de 1976. Fim de Lei N. 6515, de 1977. Fim de Lei N. 6538, de 1978. Fim de Lei N. 6710, de 1979. Fim de Lei N. 7492, de 1986. Fim de Lei N. 8176, de 1991. Código Penal. O Presidente da República, usando da atribuição que lhe confere o artigo 180 da Constituição, decreta a seguinte lei. Parte geral, título 1º da aplicação da Lei Penal, redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, anterioridade da lei. Artigo 1º. Não há crime sem lei anterior que o defina. Não há pena sem prévia combinação legal. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Lei Penal no tempo. Artigo 2º. Ninguém pode ser punido por fato que lei posterior deixa de considerar crime, cessando em virtude dela a execução e os efeitos penais da sentença condenatória. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Parágrafo único. A lei posterior, que de qualquer modo favorecer o agente, aplica-se aos fatos anteriores, ainda que decididos por sentença condenatória transitada em julgado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Lei excepcional ou temporária, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Artigo 3º. A lei excepcional ou temporária, embora decorrido o período de sua duração, ou cessadas as circunstâncias que a determinaram, aplica-se ao fato praticado durante sua vigência. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Tempo do crime. Artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Territorialidade. Artigo 5º. Aplica-se a lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no território nacional. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Parágrafo 1º. Para os efeitos penais, consideram-se como extensão do território nacional as embarcações e aeronaves brasileiras, de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem, bem como as aeronaves e as embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, que se achem
respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984, parágrafo 2º, é também aplicável à lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privada, achando-se aquelas em pouso no território nacional ou em voo no espaço aéreo correspondente, e estas em porto ou mar territorial do Brasil. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Lugar do crime. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Extraterritorialidade. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Artigo 7º. Ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 1984. Os crimes. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Contra a vida ou a liberdade do Presidente da República, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. B. Contra o patrimônio ou a fé pública da União, do Distrito Federal, de Estado, de território, de município, de empresa pública, sociedade de economia mista, autarquia ou fundação instituída pelo poder público, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. C. Contra a administração pública, por quem está a seu serviço, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. D. De genocídio, quando o agente for brasileiro ou domiciliado no Brasil, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. 2. Os crimes. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. A. Que, por tratado ou convenção, o Brasil se obrigou a reprimir, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. B. Praticados por brasileiro, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. C. Praticados em aeronaves ou embarcações brasileiras, mercantes ou de propriedade privada, quando em território estrangeiro e aí não sejam julgados, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. Parágrafo 1º. Nos casos do inciso 1º, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. Parágrafo 2º. Nos casos do inciso 2º, a aplicação da lei brasileira depende do concurso das seguintes condições, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. A. Entrar o agente no território nacional, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984. B. Ser o fato punível também no país em que
agente absolvido no estrangeiro ou não terá cumprido a pena, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984, e não ter sido agente perdoado no estrangeiro ou, por outro motivo, não estar extinta a punibilidade, segundo a lei mais favorável, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984, parágrafo 3º. A lei brasileira aplica-se também ao crime cometido por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, se reunidas as condições previstas no parágrafo anterior, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984, a não foi pedida ou foi negada a extradição, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984, b. houve requisição do Ministro da Justiça, incluído pela Lei N. 7.209, de 1984, pena cumprida no estrangeiro, redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, artigo 8º, a pena cumprida no estrangeiro atenua a pena imposta no Brasil pelo mesmo crime, quando diversas, ou nela é computada, quando idênticas, redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, eficácia de sentença estrangeira, redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, artigo 9º. A sentença estrangeira, quando a aplicação da lei brasileira produz na espécie as mesmas consequências, pode ser homologada no Brasil para redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, obrigada para o condenado à reparação do dano, a restituições e a outros efeitos civis, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, 2. Sujeitá-lo à medida de segurança, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, parágrafo único, a homologação depende, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, para os efeitos previstos no inciso 1º, de pedido da parte interessada, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, b. para os outros efeitos, da existência de tratado de extradição com o país de cuja autoridade judiciária emanou a sentença, ou, na falta de tratado, de requisição do Ministro da Justiça, incluído pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, contagem de prazo, redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984, artigo 10, o dia do começo inclui-se no cômputo do prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Frações não computáveis da pena. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Artigo 11. Desprezam-se, nas penas privativas de liberdade e nas restritivas de direitos, as frações de dia, e, na pena de multa, as frações de cruzeiro. Redação dada pela Lei N. 7.209,
de 11 de julho de 1984. Legislação especial, incluída pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984. Artigo 12. As regras gerais deste Código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial, se esta não dispuser de modo diverso. Redação dada pela Lei N. 7.209, de 11 de julho de 1984.